Bom pessoal, boa noite. Aqui é Carlos Vitor. Nós tivemos hoje, nessa quinta-feira, dia 6 de novembro de 2014. Na verdade, aqui eu tô gravando esse vídeo, já é dia 7, tá? Já é sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo para poder servir como um tutorial aí, para poder utilizar o software de carga térmica, né? O programinha que eu criei. E de antemão já peço desculpa a vocês lá pelo probleminha que tivemos na hora de executar, porque algumas vezes eu acabo usando mais o computador do que ele dá a capacidade, né? Então na hora eu estava executando esse programa aí que vocês estão vendo, de simulação lá da minha dissertação, e o programa acabou travando porque eu forcei muito o computador. Eu fiquei com o AutoCAD aberto, o PowerPoint, o Adobe com algumas normas daquela que a gente viu, a 58. Na hora também eu estava com o AutoCAD e com esse software aqui, né, que eu simulo, que é o ANSYS. É um software muito pesado mesmo. Geralmente ele demora aí algo em torno de um dia, uma simulação o tempo todinho rodando aqui. Pode demorar até uma semana. Eu já cheguei com simulações de uma semana rodando o tempo todinho. Então eu acabei deixando a simulação ativa naquela hora que a gente tava fazendo lá os exercícios, e acabei me conturbando. Então eu só deixei mesmo aqui essa simulação para vocês verem o quanto ele fica sendo usado, né? A gente pode ver aí que a CPU fica, a memória tudo bem, fica 4 GB, a CPU fica usada 100%. Então por isso que o computador ele não aguentou quando eu abri o MATLAB, que também é um programinha pesado, e acabou ficando carregado. A gente não conseguiu lá concluir a nossa aula, mas aí eu tô fazendo esse vídeo como tutorial para poder a gente conseguir compreender direitinho. Eu acho que aquela parte do Excel ficou mais tranquila, até mesmo porque eu vou mandar o arquivo para vocês, vai ficar mais fácil. Mas aí, bom, em resumo, eu não quero que ele trave novamente, não quero que seja um empecilho, então eu vou tentar melhorar esse rendimento aqui da minha máquina, tá? Uma máquina intermediária, não era para ter esse tipo de dor de cabeça, principalmente com o MATLAB, e até mesmo porque eu tinha testado antes lá da aula várias vezes, eu constantemente estou usando, e ele sempre sempre foi bom, tá? Sempre resolveu e dá uma precisão até boa. Então vamos lá, o básico aqui que a gente vai fazer, tá? Eu vou parar primeiramente essa minha simulação aqui, que eu estou fazendo uma simulação de algo em torno aí 15 pontos aproximadamente. Eu vou parar, tá? Para poder a gente não ter o mesmo problema. Vocês podem perceber que até mesmo para parar ele vai demorar um pouco, tá? Então eu já vou lá abrir no MATLAB. Eu acho que dessa vez não vai ficar muito carregado não. Então, como eu havia dito para vocês, o ruim desse programinha é porque eu ainda não implementei. Eu preciso dele, vocês precisam abrir ele no MATLAB. Se a gravação tiver com áudio não muito bom aí, é porque estou usando o próprio microfone do notebook. E também ele tá, vocês devem estar ouvindo um barulhinho do processador, o ventilador do coolerzinho. Mas já quando eu parar o outro programa, provavelmente venha se encerrar. Então tá bom pessoal, vejam só. Abrimos aqui a janela, tá, do MATLAB, a interface é essa. Se vocês quiserem abrir toda a linha de programação, caso algum de vocês queira mudar o código, tá? É simples, vocês vêm aqui no material que eu vou disponibilizar para vocês, vou estar enviando por e-mail. Então, carga térmica, tá? Aí tem aqui o programa de carga térmica e aí tem os scripts. Então aqui tem todos os scripts. Você pode abrir muito bem, por exemplo, como é que eu calculo o calor da janela. Então dá 2 cliques sobre ele, tá? O MATLAB vai abrir já o scriptzinho com a linha de programação. Só se vocês quiserem alterar, tá? Caso vocês queiram implementar algum outro código, não sei, vocês podem incluir um fator aí de incêndio, pode incluir um fator de cálculo de volume de ar, não sei, vocês podem ter alguma ideia para poder implementar isso daí, certo? Então aqui eu tô aguardando, ele vai abrir o scriptzinho do que eu chamei calor da janela, tá? É o H, calor dos equipamentos, calor das paredes, calor de pessoas, calor do piso e do teto, botei no módulo só, fator regional, escolha do equipamento, tá? Então tudo isso daí a gente vai ter.
Então eu posso também atalhar, posso vir aqui, H da janela, certo? Ou posso abrir um scriptzinho aqui, abrir o H da janela. Acho que tá com, agora abriu o editor de texto, pronto. O script está aí, ok pessoal? Então aqui eu faço, basicamente aqui foi a disciplina que eu tinha, MATLAB, né? O nome da disciplina é o nome desse programa. E a minha ideia, o meu programa foi implementar o método simplificado da norma, né? Isso que a gente viu em sala. Esse módulo aqui que a gente acabou de abrir, tá? É o módulo de janela. Então aí eu chamo função, eu defino cada um dos fatores, crio a matriz, puxo o objeto lá e aí vou saindo fazendo a programação, digo se a orientação for leste, oeste, aí vai fazendo a implementação. No final ele vai dizer o calor lá da janela, aquele valorzinho lá que vocês calcularam, que a gente botou no quadro, o valor da janela, ok? E aí vai sair cada um dos códigos. Isso, a parte dos códigos não vai interessar agora. O que vai interessar pra gente é o programa. Então chego aqui na janela, tá? Repetindo, abrir o programa. Deixa eu só fechar o programa novamente aqui para poder a gente... Pronto. O ANSYS aqui ele já quis fechar. Eu vou fechar o ANSYS para poder o nosso não ficar muito pesado. Tá certo? Pronto, fechei o ANSYS. Então quando eu fecho o ANSYS, a gente já pode ver uma melhoria aqui no processamento da CPU. Algo que estava utilizando 100%, agora já começa a cair. O ANSYS está tentando fechar, ele está um pouquinho ainda processando, mas isso aqui vai cair, ele vai ficar algo em torno de 50% aí de processamento, coisa que vai dar para a gente trabalhar. E detalhe, eu ainda estou com o MATLAB aberto, né? Então com o MATLAB aberto ele já saiu de 100% e já começa a ter uma oscilação melhor aqui. A gente vê dando algo em torno aí de 20%, 30%, bem menor, né? 12% ele está dando agora. Olha só a diferença. Então agora dá pra gente brincar um pouquinho melhor. Abrir o MATLAB, ok? Chego aqui e digito guide, certo? Digitei guide e dou um enter. Ele vai agora ler a interface de gráfica, a interface de guias. Quando ele abre a interface de guias, ele pergunta se eu quero criar um novo. Aí eu venho aqui em Open, abrir, né? E vou escolher qual é o arquivo que eu quero abrir. Então o arquivo aí que vocês vão receber por e-mail, ele tem o programa de carga térmica. Quando você abre o programa de carga térmica, ele vai ter script, certo? Scripts são códigos computacionais que a gente digita. Então quando eu abro script, tem uma página vazia, que foi um projeto que eu ainda comecei e acabei não tendo sucesso e ainda falta implementar. E tem um Carlos Vitor que é o que está sendo usado, ok? Isso aí vocês podem mudar o nome foi porque na época não tinha nome. Eu pensei em botar calc, né? Calc térmica, alguma coisa do tipo, pronto. Quando abrir, ele já vai abrir uma figura, né? Que é a interface. Aqui a gente já pode mexer tudinho. Mas no nosso caso a gente quer dar um play, certo? Então repetindo aqui. Abriu a interface, essa aqui foi a interface que eu criei. Mas pra gente não interessa isso, a gente não vai mexer em nada. A gente vai dar um play aqui, olha. A setinha verde. Ou ele diz que pode também atalhar com Ctrl T, mas eu prefiro dar um playzinho aqui. Aí ele vai perguntar, você quer escolher que utiliza esse diretório? Bom, realmente a gente quer escolher esse diretório que a gente selecionou, que é onde vai ter os arquivos, tá? É onde a gente salva os arquivos. Eu não posso tirar um arquivo daquela pasta porque ele vai procurar todos os arquivos nessa pasta. Então quando eu dou um OK, pronto, ele aqui já abriu o programa. Como eu havia dito para vocês em sala, eu ainda não tive tempo de parar para poder tornar isso aí um executável, mas é possível esse programa que se torne isso daí um executável. Então você não vai ter função nenhuma mais com o MATLAB. Você recebe esse zipado, descompacta e vai clicar no ícone lá. Quando clicar no ícone já abre essa página daqui, que é para o cálculo. Então aí você pode ver que o céu é o limite com esse programa, né? Matemático. Você pode muito bem fazer traços de concreto, certo? Então você vende lá para seu cliente coloca esse software e ele bota lá areia igual a tantos metros, brita igual a tantos metros, e assim vai, tá? Você também pode fazer, muita gente faz programas para, por exemplo, supermercado. Então aqui a pessoa insere o valor da compra, vai e assim vai. O céu é o limite aí com esse programa, muito bom, de matemática. Então vamos lá para o nosso exemplo, né, que travou lá naquela hora. E agora, pelo processamento aqui, eu acho que não vai travar.
Agora ele tá usando pouquíssimo ainda CPU, 10%, 16%, 13%, tá legal aí. Então lá as nossas dimensões, tá lembrando, isso aqui é a dimensão do ambiente. A gente usou um ambiente de 6.3. Pessoal, um detalhe, o MATLAB ele é um programa americano, tá? Então o ponto é como se fosse a nossa vírgula, ok? Então 6 metros e 30 centímetros deu 6.3. O próximo passo é o comprimento da sala, o nosso foi 11.5, ok? Lembrando que a gente não usa vírgula, usa um ponto. O próximo passo, 2.5, foi o nosso pé direito. Quantas paredes são externas? A gente pode dizer que nenhuma parede é externa, aí ele vai entender analogamente. Observação, tudo que está em verde é saída, tá vendo aqui? Você entra com tudo em branco. Amarelo são os títulos, verde é saída e azul é o resultado, ok? Então, se você coloca aqui nenhuma parede externa, ele já vai entender que 4 paredes são internas. Se você coloca aqui 2 paredes são externas, ele entende que 2 são internas, e assim vai sucessivamente. Observação, eu fiz esse programa aí para uma sala retangular, tá? Então se a gente pegar uma sala diferente, tem que fazer lá na mãozinha mesmo. Então vamos lá, próximo passo. Lá no nosso exemplo a gente considerou que a sala ela tem 4 paredes externas. Então quando a gente mandar rodar, ele vai dizer que nenhuma é interna, certo? O tipo de construção leve ou pesada, lembre-se, bloco de alvenaria comum é leve, tá? Qual o tipo de piso? De teto. Teto a gente poderia botar entre andares, sob telhado, tudo aquilo que tem lá, né? A gente considerou que no nosso caso era sob telhado. E o piso a gente não considerou, mas poderia ser piso entre andares, tá? Quantas pessoas tinha no nosso caso? 40. E agora a gente vai para a iluminação. Lembre-se. Quantas lâmpadas tem na nossa sala? 24 lâmpadas de 40 watts, ok? Quantos computadores? 1. Aí lembre-se, na hora do equipamento, a gente tem projetor, a gente poderia ter qualquer outro equipamento, tá? Mas vamos considerar que o equipamento, eu sempre utilizo, tá? Isso é uma dica bem pessoal. Eu sempre utilizo que o equipamento é uma lâmpada incandescente, ou seja, que o equipamento está convertendo energia elétrica em energia térmica, que essa basicamente é o que a lâmpada incandescente faz, ok? Mas não necessariamente a norma manda a gente fazer assim. A norma sempre indica que a gente coloque os equipamentos corretamente, tá? Vamos continuar aqui. Só tava colocando ele para carregar. Vamos agora continuar. Então vamos lá. Desculpa aí que eu tava colocando o equipamento aqui para carregar. Bom pessoal, então voltando. Eu sempre considero que os equipamentos que estão na minha sala são uma lâmpada incandescente, ou seja, eles vão multiplicar o fator por 4. Então a pergunta lá que o nosso colega fez foi: cadê o fator aqui? Bom, o fator já está lá dentro dos códigos. Então quando eu coloco lâmpada fluorescente, ele já admite que esse valor multiplicado por esse lá eu vou multiplicar por 2, tá? Já está dentro dos códigos. Então lâmpada incandescente, lembre-se, eu particularmente sempre considero os equipamentos. Na sala tinha quantos equipamentos? Tinha 2 projetores, que dá 400, ok? Mas no seu cálculo poderia ter uma impressora, poderia ter uma TV, um DVD. Todos vão entrar aqui, uma cafeteira, um micro-ondas, todos vão entrar aqui, ok? Então o próximo passo só falta mesmo as janelas. Bom, as janelas, pessoal, foi das travadas que deu ali, tá? Foi um dos motivos das travadas. Para não gerar dúvida, bom, até o momento coloque todo o real. Para as janelas, para não ter nenhuma dúvida, eu vou fazer o seguinte: eu vou considerar sempre as dimensões aqui em arredondadas, tá? Eu vou sempre considerar as dimensões arredondadas, não vou estar com valores duvidosos não. Então pronto, eu poderia colocar tudo de uma vez só, mas por via das dúvidas eu vou colocar separado, tá certo? Então no primeiro aqui, na primeira barrinha,
Esse aqui é a observação, eu posso ainda implementar esse programa para esse aqui ficar quantas barras quiser, tá? Quantas janelas quiser. Mas eu sempre usava no máximo 4, então tá bom. Primeiro eu vou considerar as janelas. Naquela sala a gente tem quantas janelas? A gente tem 2 janelas, tá? E cada janela tem 2 por 1. Ou seja, cada janela tem uma área de 2 metros quadrados. Então, como eu tenho 2 janelas, vai dar 4 metros quadrados. Então, qualquer valor que eu colocar aqui que dê 4, ele satisfaz. Então, 1 metro, 4, ok? Se você tiver dúvida, pode colocar que a janela tem 2 de largura, 1 de altura. 2 de largura, 1 de altura. Também uma opção, ok? Então, o que importa é que a multiplicação dê realmente a área lá das janelas. Então, botei uma janela, botei outra janela. Como é que essa janela era? Ela era ao leste, a outra também ao leste. E qual tipo de proteção? Lembre-se, a proteção externa deu um valor menor. Depois a gente pode modificar isso aqui e clicou. Qual é o tipo de vidro da janela? É um vidro fininho, um vidro comum ou é um tijolo de vidro, um vidro bem espesso? A gente viu lá que é um tijolo, é um vidro comum. Para outra aqui eu vou colocar as portas, tá? Cada porta ela tem aí, vamos arredondar para poder a gente não trabalhar com número quebrado, ok? A porta ela tem 0.9 por 2,10 de altura. Eu acho que se eu errar aí 10 centímetros para mais ou para menos, eu acho que não vai influenciar muito frente àquela sala toda. Então vou ser bem arredondado, tá? Eu tenho 3 portas e cada porta tem qual área? Então vou colocar 3 portas, tá? Eu poderia botar também a área de cada um aqui, fazer um por um, mas eu vou ser bem direto. Eu tenho 3 portas e qual é a área de cada uma? Porque um vai multiplicar o outro, vai dar a área total. Qual é a área de cada porta? Um de largura e 2 de altura. Então cada porta tem 2 metros de área, 2 metros quadrados, ok? Só lembrando, eu poderia botar uma porta de 1 por 2, outra porta de 1 por 2 e assim vai. Mas uma maneira mais direta são 3 portas e cada uma tem uma área de 2. E qual a orientação delas? Leste. Poderia não ser leste, tá? Poderia ser outra orientação. Aqui também a gente pode colocar uma outra sem proteção, dizendo que ela não tem proteção, que ela só tem proteção interna, externa, tá? Estou considerando que é a mesma situação das demais. Pronto, então eu já coloquei todos os dados. Eu venho aqui e mando ele calcular. Então ele já vai me dar o valor lá da carga térmica, 43.029. Observação, pessoal. Esse valor pode não ser exato como de lá. Por quê? Porque ele é com base em arredondamentos que a gente toma a partir daqui, tá? Arredondamento da janela, arredondamento das paredes. Ele é com base em arredondamentos. Ele pode ser mais preciso ou não do que o outro, aí a gente não tem como saber. Mas ele é basicamente girando em torno daquele. Então eu já escolhi aqui o equipamento. Agora vejam só, a carga térmica de 43.000. Qual é o equipamento que eu vou colocar? Eu quero botar equipamento de quanto? Bom, primeira opção, quero botar equipamento de 48. Aí ele já diz que eu preciso de 0.8 equipamentos. Ou seja, como eu não posso comprar 0.9 equipamentos no mercado, eu vou comprar uma máquina. Aí ele vai dizer o seguinte: quantos equipamentos eu vou instalar? Realmente, eu vou instalar um, ok? Se eu for instalar um, eu vou estar usando 111% da capacidade. Ou seja, no meu ambiente, eu vou estar suprindo. Quando toda vez que for acima de 100% é porque está dimensionado, superdimensionado. Mas eu vou estar somente 11% de folga. Então é uma folga boa, tá? Geralmente a gente aceita 10% para mais ou para menos. Se eu quisesse optar por aparelho de 24.000, vamos supor, cheguei lá, não tem como instalar o de 48, então algum problema, não comprou, não consegui comprar, e eu quero botar de 24.000. Aí ele diz o seguinte, deixa eu só zerar isso aqui para poder a gente se situar, tá? Esse N é no add number, ou seja, não é nenhum número, certo? Não coloquei nenhum número. Se eu quiser equipamento de 24.000, pessoal, ele vai dar 1.79 equipamentos, ou seja, eu preciso de aproximadamente 2 equipamentos. Então, quantos eu vou realmente instalar? 2. Quando eu clico aqui fora, ele diz, olha, você vai estar usando 111. Lógico, é aquela opção que eu tinha colocado lá. Se o teu cliente chega e diz, olha, não achei equipamento de... Lá onde eu fui comprar só tem equipamento 18. Pronto, 18 ele diz que tu tem que usar 2.39.
Se eu usar dois equipamentos, eu vou estar usando 83% da carga, ou seja, meus equipamentos ele não vão conseguir atender totalmente, eles vão estar forçando, trabalhando o tempo todo. E se eu colocar três equipamentos, eu vou estar usando 125, ou seja, está superdimensionado, eu tenho mais equipamento do que eu preciso, ok? Então a ideia é sempre a gente fazer essa manipulação. E lembrando, aqui está o nosso gráfico, né? Eu tenho pessoas aqui embaixo, tenho paredes, janelas, piso e teto e equipamento. Então com base aqui você pode muito bem modificar. Você pode chegar para seu cliente e dizer: olha, sua janela está bem protegida, mas você precisa proteger melhor seu piso e teto. Vamos ver como é que está o piso? Piso tá ok. E o teto? Teto sobre telhado isolado. Então a gente não poderia botar um melhor isolamento aqui, não? Botou melhor isolamento, ele diminui, por exemplo, considera que ele está isolada. E aí, ou então entre andares, tá? Faz uma modificação lá, coloca uma telha termoacústica que tem um isolamento, tá? De poliestileno, de poliuretano, e aí vem fazer uma proteçãozinha melhor na tua situação da instalação do teu cliente, tá? Então com base nesse gráfico tem algumas coisas que a gente não consegue mexer, isso é fato. Por exemplo, equipamento dá para mexer? Em alguns casos dá. Por exemplo, a gente tem como opinar que o nosso cliente desloca algum equipamento, bota numa região mais não tão fria para poder não acabar gerando calor no nosso ambiente. Mas, por exemplo, pessoas, a gente não consegue manipular as pessoas, muito difícil a gente conseguir esse valor aí, tá? Diminuir esse valor aqui. E, geralmente a nossa demanda que a gente tem que atender, por exemplo, você vai fazer um dimensionamento para uma igreja, você não tem como chegar lá e dizer para essa igreja que não pode ser colocado 100 pessoas, que só pode ser colocado 80. Isso aí não consegue, ok, pessoal? Então, só lembrando, depois que eu fiz isso daí, eu preciso agora fazer um novo cálculo, né? Eu tenho que fazer outra sala. Eu só fiz uma sala, perfeito. Aí o que é que eu faço? Venho aqui na função limpar a tela, dê um clique aqui, ele zera tudo, ok? Pronto, pessoal. Então, de antemão, agradeço aí para vocês aí essa visualização desse vídeo. Qualquer dúvida, tente entrar em contato aí comigo. Eu devo tentar fazer uns outros exemplos para poder mostrar para vocês, ok? Valeu, pessoal, obrigado.